Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos falando sobre a influência e importância de um novo estatuto da magistratura para a modernização e democratização do judiciário e também a influência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, sobre a justiça brasileira como um todo. Nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Borges Andrada, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Doutor Dorgal, um novo estatuto também terá influência sobre a movimentação na carreira dos magistrados. Sim. A questão da promoção, remoção, como é que isso pode ser alterado e como é que isso hoje é afetado sem o novo estatuto? O novo estatuto ele pode, dentre outras coisas, prever uma redução do número de entrâncias, né? Porque hoje há estados que têm 4 ou 5 entrâncias, outros têm 2 entrâncias. Ele pode, atendendo à magistratura, atendendo aos tribunais, limitar essa forma. Ele pode organizar sistemas de promoção com merecimento e antiguidade, dando regras para esse sistema ou dando uma forma de apurar de uma forma mais, vamos dizer, menos polêmica o que seria o merecimento, porque hoje também é muito vago isso, o merecimento. Muito linear até, né? Exato. O que não é fácil, digo eu, não é fácil de saber apurar o merecimento, porque o merecimento ele exige também uma apuração de um saber, de uma área subjetiva. É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Um bom juiz, ele não tem, às vezes, como demonstrar só nas sentenças, e ninguém vai ler todas as sentenças do juiz. Então, não é morosidade, não é rapidez, a questão realmente do merecimento é uma coisa difícil. Hoje o critério é celeridade, agilidade na prestação. O que não é muito justo. Hoje, pelo menos, tem isso. Quem não está em dia com o serviço não pode ser avaliado no merecimento. É um critério básico. Mas depois disso, aí entra muita gente que está em dia com o serviço e a partir disso você não tem como medir com muita clareza e há muita discussão, há vamos dizer, muita reclamação em razão do que seria o merecimento. Acho que uma lei poderia dizer, não como uma justiça plena, mas delinear um modelo mais claro que todo mundo fique sabendo, o padrão é esse. É porque hoje o dispositivo prioriza a remoção em vez de promoção por merecimento. Exato. Né? Isso aí já é uma coisa mais ou menos pacífica. Mas na promoção de merecimento há muita dúvida. Né? Fica muito aberto. Isso acaba influenciando também na cúpula, né? Na hora de eleger os novos comandos. Mas sobre esse assunto a gente fala daqui a pouquinho. Eu gostaria agora de ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade Isabela Hendricks. Por favor. Gostaria de saber quais os objetivos do Conselho Regional de Justiça e, dentre suas funções, se ele tem poder de punir com eventual afastamento o magistrado ou o desembargador em suas atividades. Odineuza, é um prazer a sua pergunta. E o Conselho Nacional de Justiça foi instalado em 2005 e a ideia dele é fazer um planejamento melhor do judiciário, uma organização mais vamos dizer assim, mais transparente de todo o judiciário brasileiro, com estatísticas, editar normas administrativas e também está dentro dele, isso que você disse, a possibilidade de punição de um juiz com afastamento, sim. Já tem ocorrido inúmeros casos de afastamento de juízes, desembargadores e ministros. Como o senhor visualiza a compatibilização entre a súmula vinculante e a liberdade decisória do magistrado de primeira instância, tendo em vista principalmente o princípio constitucional do livre convencimento? Raquel, você fez uma pergunta que eu diria que não tem como compatibilizar. A súmula vinculante, ela já é um pré-julgamento. Então, ele tira do juiz a capacidade de ter o seu livre convencimento. Quer dizer, o juiz, naquele caso concreto, se o caso for o mesmo previsto na súmula vinculante, ele não tem mais a liberdade de julgar como o seu convencimento, como o seu modo de entender que é justo. Gostaria de saber quais são as diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição do descumprimento do preceito fundamental. Paloma, basicamente, nós podemos dizer que a ação direta de inconstitucionalidade, ela vai direto ao Supremo ou ao Tribunal e visa suprimir aquela norma de toda a estrutura jurídica do país. Então, ela tem uma força erga omnes, né? Ela
atinge a todo mundo, aquela norma deixa de existir. O descumprimento do preceito, ela vai mais individualizada num processo só, e você consegue, através vamos dizer assim, dessa reclamação, a aplicação da decisão superior naquele caso concreto, e não genericamente como é a ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem, então agradecemos então a participação dos estudantes da Faculdade Isabela Hendricks. Doutor Dogal, então voltando à questão daquela composição, da discussão sobre a promoção, remoção, merecimento no judiciário. Esse critério também chega à cúpula, né? Quer dizer, um dos pontos nevrálgicos aí da mudança da LOMAN, do novo Estatuto da Magistratura, é a eleição nos tribunais. Como é que fica isso? A eleição nos tribunais hoje, a cúpula do tribunal, né, o presidente, vice-presidente, os corregedores, são eleitos pelos membros do tribunal. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, os 120 desembargadores se reúnem para eleger a sua diretoria, digamos assim. Os demais juízes não participam dessa eleição. Há aí uma tendência, um movimento das associações, sobretudo, para que nessa eleição participassem todos os juízes, não só os juízes de segundo grau, que nós chamamos de desembargadores, mas também os juízes de primeiro grau. É o que a AMB chama de gestão democrática do judiciário? Também. Esse movimento? Esse movimento, ele se inclui dentro da gestão democrática do judiciário, que tem outras performances também, mas essa é a principal, talvez a mais forte. É uma reflexão sobre se não seria melhor para o judiciário que toda a magistratura participasse dessa escolha, pois passaria o presidente do tribunal a ouvir todo o Estado, a todas as deficiências, a todos os problemas de todas as áreas do Estado, e não seria ele só eleito, vamos dizer assim, entre aspas, comprometido só em ouvir os desembargadores. Apesar desse contexto democrático, só é possível isso quando for alterada a lei orgânica da magistratura. Aí, nesse caso, até mais, tem que ter uma vontade de se alterar a Constituição. Muito bem. Doutor Dogal, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco a gente falasse então um pouco sobre o Conselho Nacional de Justiça e a sua influência, a composição, se reflete ou não a justiça brasileira. A gente volta em instantes.